Beleza, pessoal, tudo bem? Vamos seguir então com o nosso vídeo 8, onde a gente está tratando de forças de atrito em superfícies sólidas. Tá? No vídeo passado, a gente descobriu que para duas superfícies sólidas em contato, existem duas formas de atrito. Tá? A gente tem um atrito cinético, que é quando uma superfície está se deslocando relativamente a outra superfície, né? Por exemplo, um bloco que está sendo arrastado ou está sendo puxado sobre uma superfície que não está perfeitamente bem polida, né? Nesse caso, a força de atrito que resiste ao movimento é o atrito cinético, tá? E a força de atrito que atua quando duas superfícies estão em repouso, uma em relação às outras, uma em relação à outra, é o atrito estático. E a gente viu que o atrito estático ele tem uma particularidade, né? Ele não é constante. Ele varia de 0 até um limite superior, que é o atrito estático máximo. O atrito cinético não, ele é sempre constante. Tá? E, em geral, para a maioria das superfícies sólidas, né, o atrito cinético, em módulo, ele é sempre inferior ao atrito estático máximo. Tá? Tudo isso a gente discutiu lá no vídeo 7, beleza? Então, feito aquilo, vamos fazer dois exemplos aplicando inicialmente. Nesses dois exemplos aqui nós vamos trabalhar com atrito estático e aí depois no próximo vídeo a gente faz alguns exemplos com atrito cinético. Tá? Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Ó. Digamos que você tem um bloco que está em repouso, tá? Sobre um plano inclinado onde existe atrito. Tá legal? E aí o exercício fala para a gente que o coeficiente de atrito estático entre esse bloco e a superfície do plano inclinado é simplesmente um μ estático, né? Um valor μ é tabelado lá. Tá? E aí a questão aqui é o seguinte, a gente percebe na prática, né? Se você coloca um corpo em cima de um plano inclinado e esse plano inclinado tem um ângulo em relação à horizontal muito pequeno, esse bloco fica parado. Mas digamos que você começa a aumentar gradativamente a inclinação do plano inclinado. Você percebe que para um determinado ângulo, esse bloco sai do repouso e começa a descer a superfície do plano inclinado. É o que a gente chama de ângulo crítico de movimento. Tá? O ângulo crítico desse plano inclinado. E eu quero determinar quanto que vale esse ângulo crítico, ou qual que é o ângulo mínimo necessário para que esse bloco entre em movimento. Então eu começo com o plano inclinado bem horizontal, o bloco está parado, começo a aumentar gradativamente a inclinação dele, até chegar um momento onde ele vai iniciar o movimento dele. Ou seja, vai chegar um determinado momento onde o bloco vai conseguir romper o limite determinado pela força de atrito estático máximo e ele vai entrar em movimento. Tá? E eu quero saber quanto que vale esse ângulo. Tá legal? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, já falei isso com vocês, né? Todo problema que envolve forças, eu começo a resolver utilizando um diagrama de forças. Então esse é o primeiro passo que eu sempre vou aplicar. Né? Então, eu quero estudar o movimento desse camarada, eu vou recortar ele aqui para cá e vou representar as forças que estão atuando nele. Aqui eu representei, de novo, esse bloco só como sendo uma partícula, né? Porque não me interessa o tamanho dele, não vai influenciar na solução do problema. Então, eu representei ele aqui como uma certa partícula, com uma certa massa e um certo peso. Quais as forças que atuam nesse bloco que está colocado sobre o plano inclinado? Você tem aqui a força peso, que está aqui para baixo, né? Vertical aqui para baixo. A compressão normal que o plano inclinado exerce sobre ele, lembra, né? A força normal é sempre perpendicular à superfície onde o bloco está apoiado. E além disso, eu tenho a força de atrito estático, né? Porque o bloco está parado. Tá? Como eu quero estudar, como eu quero determinar o ângulo mínimo necessário para o bloco entrar em movimento, pensa aqui o seguinte, né? Eu vou aumentando aqui a inclinação, aumentando, até que o bloco ele entra no que a gente chama de iminência do movimento, ou seja, ele está quase entrando em movimento. Se eu aumentar um pouquinho mais a inclinação, ele começa a deslizar sobre o plano inclinado. Nessa situação, onde o bloco está na iminência do movimento, ou seja, ele está quase se movimentando, a força de atrito estático que atua nele é justamente o atrito estático máximo, que tem aquela formulazinha para ele, aquele μ estático vezes a normal.
Então, nesse instante, correspondente ao ângulo crítico, ou para o valor de ângulo correspondente ao ângulo crítico, a força de atrito que atua é o atrito estático máximo. Então, de novo, quais que são as forças que estão atuando nesse camarada? Peso dele, força normal e o atrito estático. Qual o atrito estático? O atrito estático máximo. Eu estou supondo que naquela condição ele está na iminência do movimento, ou seja, ele está quase iniciando o seu movimento sobre a superfície, mas ele ainda está em repouso, tá legal? Então, se ele ainda está em repouso, pela primeira lei de Newton, a resultante de força tem que ser zero. Ele está em equilíbrio, tá? Então, representei aqui meu sistema de coordenadas, igual a gente viu nos vídeos anteriores, né? Para um plano inclinado, normalmente a gente vai adotar esse sistema de coordenadas que eu pus de vermelho aqui, né? O eixo x paralelo à superfície do plano inclinado e o eixo y perpendicular a ele, né? O eixo y, então, é paralelo ao normal, o eixo x é paralelo ao atrito estático e a força-peso faz um ângulo θ com o eixo y. O que eu vou fazer ali? Vou pegar a força-peso e decompor nas suas componentes PY e PX. Isso também a gente já fez algumas vezes, né? Então, a primeira coisa, vamos determinar as componentes PX e PY e depois analisar a condição de equilíbrio do sistema, né? Porque o bloco está na iminência do movimento, mas ele ainda está parado, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Quanto que vale o meu PY? PY, a gente já fez esse cálculo algumas vezes, né? Estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, ó, esse camarada aqui. Então, olha só, o PY é o meu cateto adjacente aqui, né? Então, o meu PY, ele é peso cosseno de θ, né? O cateto que está colado no ângulo. Então, ele depende do cosseno do ângulo. Então, o meu PY é peso do bloco vezes o cosseno de θ. E o PX é o cateto oposto, né? Então, olha só, o cateto oposto tem o mesmo tamanho do PX, então o PX vai ser peso vezes o seno do ângulo, né? O cateto oposto é o cateto que está sem o ângulo, então ele depende do seno do ângulo, né? Então, o PX é peso vezes o seno de θ. Ok? Então, são os componentes do peso, lembrando, né? Uma vez que eu calculo as componentes, eu esqueço o vetor original e trabalho só com as componentes. Também, só relembrando, esse ângulo aqui tem o mesmo valor do ângulo do plano inclinado. Isso aí a gente também já demonstrou. Então, agora, esqueço a força-peso, vou analisar Px, Py, normal e atrito estático máximo. Se o bloco, né, como o bloco naquela condição ele está em equilíbrio, eu sei que Py em módulo ele é igual a normal, força normal, e o meu Px, que é essa força aqui, essa componente aqui, em módulo ela é igual ao atrito estático máximo. E quanto que vale o atrito estático máximo, gente? Tem uma formulazinha para ele, a gente viu no vídeo anterior. O atrito estático máximo ele é igual a μ estático, coeficiente, né, de atrito estático, que depende da natureza física da superfície em contato, depende dos materiais em contato, vezes a força normal. São essas equações aqui que eu tenho para determinar qual ângulo θ necessário para o bloco iniciar o seu movimento sobre o plano inclinado. Tá? Então vamos ver. Py é igual a peso vezes cosseno de θ, que é igual a normal. Px é igual a esse camarada, que é igual ao atrito estático máximo. Então, olha só, dessa relação aqui, ó, dessa equação aqui de baixo, eu consigo achar minha resposta. Porque, olha só, dessa equação de cima, eu sei quanto que vale a força normal. A força normal vale P cosseno θ. Então, no lugar desse N aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou substituir as coisas que eu conheço, que são o peso e o cosseno de θ. A princípio, eu não conheço a força normal, mas eu sei que ela é igual a peso cosseno θ. Então, eu vou substituir na equação aqui de baixo. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, simplifica aqui. Trabalhando nessa equação aqui de baixo, eu tenho que peso vezes o seno de θ tem que ser igual ao μ estático
vezes a força normal. Mas quanto que vale a força normal? Em módulo, ela é peso cosseno de θ. Então, vai simplificar aqui a força-peso. E aí, eu vou ter uma expressão para o ângulo θ, necessário para o bloco entrar em movimento. Tá? Se eu passo aqui, né, o cosseno θ dividindo, eu vou ter senos. Se eu passo o cosseno θ dividindo aqui do lado esquerdo, eu vou ter seno sobre cosseno, que é a tangente do ângulo crítico, né, do ângulo necessário para o bloco iniciar o seu movimento. Então, a tangente de θ, isso implica que a tangente do ângulo é igual a μ estático. Ou também, né, se a gente quiser chegar na resposta final, chegar na expressão final, né, eu tenho aqui o ângulo θ. Se tangente de θ é igual ao μ estático, o que é o ângulo θ? É o arco tangente de μ estático. Ou seja, eu tenho uma relação direta entre a tangente do ângulo e o μ estático. Então, se eu conheço o μ estático entre duas superfícies, digamos que esse bloco aqui seja de madeira e esse plano aqui seja um plano de alumínio ou de algum metal. Eu vou lá na tabela, né, e tem tabelas publicadas aí na literatura, para pares de materiais, qual que é o μ estático correspondente. Tá? A tangente do ângulo necessário para o bloco entrar em movimento é igual ao μ estático daquelas duas superfícies em contato. Na verdade, essa formulazinha aqui, tangente de θ igual a μ estático, essa relação me dá uma maneira experimental, ela me sugere, né, uma forma experimental de como determinar o μ estático a partir de duas superfícies. Inclusive, a gente faz isso no nosso laboratório de Física Experimental 1. A gente pega, se não me engano, um bloquinho de madeira e um plano inclinado feito de PVC, né, desse material de encanamento, né, de forro de PVC. E aí a gente coloca, então, um bloquinho em cima desse forro de PVC e vai aumentando gradativamente a inclinação do plano inclinado. Quando o bloco entra em movimento, a gente mede esse ângulo e a tangente do ângulo é igual ao μ estático. Aí você pode fazer esse experimento várias vezes, né? Você faz várias medidas desse ângulo, faz uma média, calcula a tangente e o resultado disso é o μ estático, que caracteriza a interação da madeira, do bloco de madeira, com o forro de PVC, que é o que a gente faz no experimento lá da Física 1. Depois a gente faz o mesmo experimento, só que com um bloquinho forrado com uma base de borracha em contato com um forro de PVC também. Aí faz de novo esse mesmo experimento, determina para qual ângulo o bloco forrado de borracha começa a deslizar, mede um ângulo, calcula a tangente e obtém o μ estático. Então, uma relação que te permite determinar experimentalmente o μ estático entre duas superfícies a partir do ângulo crítico ou do ângulo mínimo necessário para o bloco entrar em movimento. Tá legal? Então, a aplicação da força de atrito estático. No caso, força de atrito estático máximo. Tá legal? E uma outra aplicação também bem interessante, bem útil para o nosso dia a dia, é essa aqui no caso de um carro em movimento e freando ao longo de uma certa distância. Tá? Qual que é essa situação? Olha só, gente. Digamos que você tem então um veículo que tem velocidade inicial V0. Tá? Então você está dirigindo lá o seu carro com uma certa velocidade inicial V0. E aí de repente você inicia um processo de frenagem desse carro. Qual que é a distância mínima que esse carro vai percorrer, conhecido V0, até chegar no repouso? Tá? Então eu quero saber qual que é o deslocamento mínimo que o carro pode sofrer ao longo de uma frenagem até atingir a velocidade de repouso, até atingir a velocidade nula. Tá? Então olha só, gente, como que a gente resolve um problema desse tipo? Eu quero a distância mínima do carro até parar. Bom, uma vez que você está pisando no freio do carro, qual que é a força que está freando o movimento?
qual a força que está retardando o movimento do carro? É justamente a força de atrito. Né? É o atrito entre a superfície de borracha do pneu e a superfície de concreto que resiste ao movimento, né? Essa força é contrária ao movimento e vai fazer o carro chegar no repouso. Tá? Então, obviamente, você tem um atrito contrário ao movimento e é por causa dele que o carro vai freando até chegar na velocidade nula, até chegar no repouso. Tá? Então, eu quero a distância mínima para isso acontecer. Bom, para que a distância seja mínima, vê se vocês concordam comigo, a força de atrito, que tem que atuar lá no pneu do carro, tem que ser o maior valor possível, certo? Bom, qual que é, entre duas superfícies sólidas em contato, qual que é o maior valor possível de força de atrito? Não é justamente o atrito estático máximo? Porque o atrito cinético, ele é menor do que o atrito estático máximo. Então, se eu conseguir frear o carro de forma que a força de atrito que atua na roda seja justamente o atrito estático máximo, esse carro vai sofrer a maior desaceleração possível, consequentemente, ele vai frear na menor distância possível. Ele vai atingir o repouso na menor distância possível. Então, a distância percorrida durante esse processo de frenagem vai ser mínima quando a força de atrito for justamente o atrito estático máximo. Porque imagina o seguinte, imagina que você pisa com muita intensidade lá no pedal do carro e a roda do carro trava e ela vai ser arrastada sobre essa superfície. Se a roda está sendo arrastada sobre a superfície, a força de atrito que vai atuar não é o atrito estático, é atrito cinético. Lembra, né? Sempre que uma superfície está raspando sobre a outra, ou seja, sempre que uma superfície tem movimento relativo em relação à outra, no caso, o pneu do carro em relação ao chão, se a roda do carro está patinando ou se ela está travada e arrastando, o atrito que atua é o atrito cinético. E o atrito cinético não é tão eficiente quanto o atrito estático máximo para levar o carro até o repouso. Qual que é a solução? Se você regular a pressão do seu pé sobre o pedal, de forma que a roda do carro não trave, o atrito que vai atuar é atrito estático. Se a roda está rolando de forma suave, sem patinar e sem ser arrastada, o atrito estático, a força de atrito que atua é o atrito estático. Tá? Na verdade, esses sistemas de freio que a gente tem hoje em dia, né, sistema de freio ABS do carro, o que é o ABS? O ABS é um sistema, é um controlador eletrônico que ele regula a pressão da pastilha de freio do lado do sistema do carro com a roda. Ele regula a pressão da pastilha sobre a roda. Então imagina que a roda do carro está aqui girando e a pastilha de freio está aqui. Quando você pisa no pedal, essa pastilha de freio gruda na roda do carro e faz ela girar mais devagar. Tá? Só que se essa pastilha comprime muito intensamente a roda do carro, o que vai acontecer? Ela vai travar e vai ser arrastada. Se ela vai ser arrastada, eu vou ter atrito cinético. Isso não é legal. O que o sistema ABS faz? É um sistema um sensor eletrônico, né? Que ele regula a compressão da pastilha de freio sobre a roda, de forma a evitar o travamento da roda. Então, o que o ABS faz é o seguinte, uma vez que você aciona o comando de freio, a pastilha de freio gruda na roda. Quando o sensor percebe que a roda vai travar, ele alivia a compressão da pastilha sobre a roda. Aí a roda gira um pouquinho, aí o sistema vai e coloca de novo a pastilha de freio em contato com a roda. Quando a roda vai começar a travar, ele alivia essa compressão. Enfim, o sistema ABS ele vai regulando essa compressão da pastilha de freio sobre a roda para evitar o travamento dela. E de forma a fazer com que a força de atrito que atua na roda, seja muito próximo do atrito estático máximo. Então essa é a função do ABS. É fazer o atrito estático máximo atuar sobre a roda do carro. Tá? Vocês podem, às vezes, estar estranhando o seguinte, mas peraí, a roda do carro está em movimento e eu estou falando de atrito estático? Como assim? Esse é um ponto importante. Quando a roda do carro, ela simplesmente rola sobre uma superfície sem patinar, ou seja, quando ela rola de forma suave,
O atrito que atua é o atrito estático, porque no ponto de contato entre a roda e o chão, eu não tenho movimento de raspagem. Se eu não tenho movimento de raspagem, se eu tenho um rolamento suave, eu tenho atrito estático. Agora, se esse ponto de contato do pneu com o chão, se existe movimento relativo, né, entre esse ponto de contato e o chão, ou seja, se eu estou tendo raspagem entre as duas superfícies, aí passa a ser atrito cinético, tá? Que é o que eu não quero, beleza? Na verdade, essa discussão do ponto de contato da roda com o chão no movimento de rolamento suave, isso vai ficar mais claro, mais no final do curso, quando a gente for estudar o capítulo de rotações de corpos rígidos. Lá a gente vai estudar o movimento combinado de rotação e de translação, que é justamente o que eu tenho aqui. Essas coisas vão ficar mais claras, tá? Mas por enquanto guardem isso. Se a roda não está patinando e nem sendo arrastada, eu tenho atrito estático atuando nela. E mais especificamente, nesse caso, o atrito estático máximo, que é o que vai me garantir a menor distância até o carro parar. Então vamos ver. Se a força de atrito que está atuando aqui é o atrito estático máximo, vamos aplicar a segunda lei de Newton, calcular a aceleração e depois utilizar as equações da cinemática para achar essa distância até o recurso. Então vamos ver. Qual que é a única força, pessoal, que está atuando nesse carro na horizontal? Não é justamente o atrito estático máximo? Se esse camarada é a única força que está atuando na horizontal, então o atrito estático máximo, força de atrito estático máximo, ele é justamente a força resultante. Isso é força resultante. Que é igual a massa do carro vezes a aceleração. Aqui nós vamos calcular o módulo da aceleração, tá? Que a gente já sabe, como o carro está freando, o vetor aceleração, ele aponta para a esquerda, contrariamente ao movimento igual a gente já viu, né? O vetor aceleração aponta para lá, o movimento aponta para lá, então o carro está freando, né? Aqui, essa expressão vai me dar o módulo da aceleração, tá? Então, o atrito estático máximo é a força resultante, em módulo, que é igual a massa vezes a aceleração. E quanto que vale o atrito estático máximo? Eu sei, tem uma fórmula para ele, né? O atrito estático máximo é igual a μ estático vezes a força normal. Tudo bem? E nesse caso, mais ainda, né? Quanto que vale a força normal nessa situação aqui, gente? Eu não representei aqui no desenho, para não ficar embolado, mas quais que são as forças verticais que atuam nesse carro o tempo todo? Você tem o peso dele e a normal. Nesse caso, o peso é anulado pela normal, porque o carro não tem aceleração nem para cima nem para baixo. Então, a normal, nesse caso, a força normal, em módulo, a normal é igual ao peso. Normal é igual ao peso. Então, vamos substituir ali, ó, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é igual a μ estático, coeficiente de atrito estático, né, entre as duas superfícies, no caso a borracha do pneu e o chão, vezes a normal. E a normal, em módulo, ela é igual ao peso. Então, vai cortar a massa, né, vai cortar aqui e aqui. Eu vou ter que o módulo da aceleração é igual a μ estático vezes G. Então, em módulo, a aceleração é μ estático vezes gravidade. Repare que é constante, né, gente? A aceleração, nesse processo aqui, ó, você vê, eu tenho um movimento retilíneo com aceleração constante. Então, eu vou poder usar, para achar a distância percorrida até o carro parar, eu vou poder usar aquelas equações lá do MRV, que a gente estudou no início do curso, né? Movimento retilíneo uniformemente variável, porque é um movimento com aceleração constante, né? E essa aceleração é tanto maior
quanto maior o μ estático. Quanto maior a porosidade da superfície, ou quanto maiores as imperfeições entre as duas superfícies em contato, maior o μ estático. Tá, ok? Então, por exemplo, se você tem um asfalto muito lisinho, o μ estático é baixo. Se você tem um asfalto bem poroso, né, bem irregular, o μ estático é mais elevado. Tá? Então, agora, sabendo a aceleração e sabendo o V0, eu consigo, por exemplo, usar aquela equação de Torricelli para achar a distância percorrida até o carro parar. Tá? Vou continuar do lado de cá e aí a gente finaliza essa parte. Então, beleza, gente. Eu tenho V0, tenho a aceleração e eu quero achar a distância percorrida. Não me interessa nessa situação, o exercício não me perguntou o tempo de movimento. Então, qual que é daquelas equações lá da cinemática, do MRUV, qual que é a equação que não envolve o tempo? Não é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli relaciona as velocidades final e inicial, relaciona a aceleração e a distância percorrida, sem envolver o tempo. Então, aquela equação de Torricelli, vamos relembrar o conteúdo dela. Então, a EQ de Torricelli. Vou usar essa equação porque ela não envolve o tempo. Ela diz para a gente o seguinte, qual que é a forma geral dela? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔX do carro, do veículo, né, que está caminhando ali em linha reta. Tá? Essa é a equação geral. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado com o sinal, né? Lembra, olha só. O módulo dessa aceleração é esse valor, μ estático vezes g. Mas o vetor aceleração é contrário ao movimento. Então, olha só, o meu eixo x é positivo para lá, o meu vetor aceleração é negativo para cá. Né? Lembra aquela convenção que a gente adota. Uma vez que você determina o seu sistema de coordenadas, todos os vetores que apontam nesse sentido aqui, do eixo x, vão ser positivos, todos os vetores que apontam para a esquerda vão ser negativos, na hora de fazer o cálculo. Então, como é que fica a equação aqui de Torricelli? A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes, daqui a pouco eu coloco o sinal, 2 vezes o módulo da aceleração. Qual que é o módulo da aceleração? μe vezes g. μe vezes g, vezes o deslocamento, que é o que eu quero achar, ΔX. Qual o sinal que eu tenho que colocar aqui, gente? O sinal positivo ou o sinal negativo? Tem que ser o sinal negativo. Porque quando eu passo a aceleração para a forma algébrica, né? Ou seja, quando eu saio dessa representação de vetores e passo para a representação numérica, eu tenho que tomar cuidado com esses sinais. Então, essa aceleração aqui vai receber o sinal menos. Ok? O V0, o exercício me deu um valor qualquer lá, e a velocidade final é nula. Então, no lugar do VF aqui, ó, vou colocar 0. 0 ao quadrado, 0. Né? Então, isso implica que passando esse cara para cá somando, né? Eu vou ter que V0 ao quadrado é igual, passei esse cara para cá somando, 2 vezes o μ estático, vezes a gravidade, vezes o ΔX. E o que eu quero é o ΔX, né? É o deslocamento do corpo. O que é o ΔX? É o x final menos o x inicial. O deslocamento do carro, né? Então, meu ΔX, a distância mínima necessária para o carro parar é velocidade inicial ao quadrado dividido por 2μ estático vezes g. Eu sei que essa é a distância mínima, porque a força de atrito que eu estou usando o tempo todo aqui no cálculo é o atrito estático máximo. Foi a partir disso que eu obtive a aceleração. Então, olha só, gente.
A distância mínima que um carro percorre até parar depende da velocidade inicial dele, né? Claro, quanto maior a velocidade inicial que você está desenvolvendo lá no carro, maior a distância que você vai percorrer até parar. Isso é meio óbvio, né? E mais do que isso, o deslocamento, a distância percorrida até parar, depende do quadrado da velocidade inicial. Então você está lá no seu carro, se você dobra a velocidade do carro, se você dobra o V0, 2 ao quadrado, 4. Significa que você vai quadruplicar a distância necessária até você parar. Esse é o perigo de você andar rápido, né, no carro. Porque se você duplica a velocidade, você quadruplica a distância necessária até parar. Se você triplica a velocidade do carro, você multiplica por 9 a distância necessária até parar. Tá? Então, o ΔX depende do quadrado da velocidade inicial e depende do μ estático. Né? Ou seja, depende do nível de imperfeições entre o concreto, né, do asfalto, e o pneu do seu carro. Se o pneu do seu carro está muito liso, está muito lisinho, o pneu está careca, esse μ estático aqui é muito baixo. Você diminui a aderência do pneu com o chão. Então, se o μ estático é pequeno, o que acontece com a distância necessária até você parar? Ela cresce. Né? Quando você está dirigindo na estrada, por exemplo, e está com aquela chuva bem fininha, às vezes acontece o que a gente chama de aquaplanagem, né? Você freia o carro e ele percorre uma distância enorme até parar. Por quê? Quando você tem uma fina camadinha de água entre o pneu e o chão, você diminui absurdamente o μ estático, né? É como se você tivesse meio que um sabão ali, né? Entre a roda do carro e o chão. Se você tem uma fina camadinha de água, é muito perigoso, né? Para você frear o carro, você vai percorrer uma distância muito grande, porque o μ estático é muito baixo. Se o μ estático é pequeno, o deslocamento necessário até parar é mais elevado. Ok? Então depende da velocidade inicial e da natureza física da superfície em contato. Tá legal? Então isso encerra o vídeo 8, depois a gente faz mais alguns exemplos, agora envolvendo o atrito cinético.